Mário. Bom dia, Laís, bom dia, Bel, bom dia, Márcio. Você é nova, né? Não, tá rolando faz alguns dias já. Laís, olha, eu até gravei esse comentário ontem, né, depois do jogo, só que diante dessas histórias, da repercussão, né, eu consegui chegar cedo aqui por causa do trânsito também, outro problema, mas aí falar dessa história, né, olha, chamou a atenção ontem, né, porque a governadora, ela sabia desses riscos, né, porque quando Raquel foi anunciada, né, pela mestre de cerimônias, eu fiquei com uma dúvida ali, honestamente, porque a mestre de cerimônia, ela anuncia Raquel e João Campos na sequência, e aí houve, né, uma dúvida se a vaia foi só para Raquel ou também foi para o prefeito do Recife, João Campos, porque os dois foram na sequência. Agora, duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, essa falta de educação das pessoas com esse negócio de vaia, né? Isso é uma coisa, enfim, que vai ficar acontecendo, vai ficar rolando, porque o povo é mal educado mesmo e não tem outra palavra para usar não, é má educação. Verdade. Né? A democracia que tanto se falaram na campanha, né, Laís? Que era o amor venceu, a democracia. A democracia rege em respeitar o outro. O fato de Raquel não ter ficado no mesmo palanque de Lula na eleição não quer dizer que todo evento agora ela vai ser vaiada e eles não estarão juntos no mesmo palanque no ano que vem também não. O ano que vem, como eu venho dizendo aqui, cada palanque segue. Agora nós tivemos o acordo de Fernando Noronha assinado, né, que devolve praticamente ao arquipélago de fato e de direito para Pernambuco, para ser administrado. Tivemos também ontem anúncio do programa de alimentação, tivemos anúncio ontem de mais de 60 milhões de reais para obras de encostas nos morros. A governadora pediu ao presidente também a questão da Transnordestina voltar a incluir Pernambuco. Então, enfim, um leque Teve entrega de casas no canal de casas, né? Que também, assim, eu acho que Raquel deveria ter reconhecido também os outros governos que fizeram alguma coisa sobre isso, né? Porque ela chegou faz 80 dias, então tem que ter isso. Então, assim, eu acho que o momento é muito inoportuno para a vaia. Né? E a situação deveria, na verdade, era, se não quer aplaudir, mas pelo menos acompanha lá. Enfim, o Raquel foi, eu acho que foi a maior vaia que ela levou. E pior, viu? Na vida dela. Nessas imagens que a gente trouxe, Mário, não mostram, mas eu vi vídeos na internet, o pessoal ficou de costas. De costas, mas ela falou no discurso dela. Ela foi vaiada todo o discurso, o pessoal ficou de costas, mas eu acho que ela mandou muito bem em duas situações. Primeiro, ela usou uma palavra que os petistas adoram usar, que é democracia, né? Respeita a democracia. E depois ela citou nomes que são referências aqui na política, como o tio dela, Fernando Lira, que foi ministro da Justiça, que foi o grande articulador da redemocratização no país, Miguel Arraes e Eduardo Campos. Né? E além de ter feito o discurso, vou falar para vocês que estão de frente e que estão de costas. Então, assim, acho que Raquel foi corajosa. Acho que Raquel, independente de quem tem críticas a ela ou não, acho que ela não começa o governo, para mim, da melhor maneira que deveria. Né? Acho que tem alguns problemas, né, o governo de Raquel. Agora, eu acho que também não cabe você estar com esse tipo de procedimento, com essa birra o tempo todo e vaiando e promovendo esse tipo de situação, causando constrangimento às pessoas. O próprio Lula ontem, né, macaco velho, político experiente, usou a fala dele para sair em defesa de Raquel, né, dizendo que ela que não era o momento, que ela era convidada. Enfim, Raquel sabia que ia levar essa vaia, porque o evento era extremamente do PT e do PSB, né, então ela foi sabendo que iria passar por esse tipo de risco e passou por esse constrangimento. Né? Raquel passou 5 anos aqui e pouco como governadora e nunca sequer foi contestada, vamos dizer assim, imagina vaiada, e foi o discurso inteiro dela, foram quase 2 minutos de discurso de vaia. Então não deram trégua, mesmo ela mandando os recados, Lula pedindo, quando Lula fala o nome dela, o próprio Lula, até ele sofreu uma vaia. Na fala de Raquel, ela sendo vaiada, Tereza Leitão, né, alguns ministros, Priscila Krause e outros deputados também foram ao redor para ficar em pé, para demonstrar que estava dando força a Raquel. Não adiantou, a vaia continuou e foi até o fim do discurso dela. Então tá claro o recado ontem, né? Raquel vai ter que calcular esses eventos, se ela vai realmente, se vale realmente a pena ir. Eu acho que enquanto
governadora, ela tem que fazer parte das situações institucionais, sim. Como eu já venho falando aqui, ano de eleição, na hora da eleição, cada um vai para o seu palanque. Agora tem que calcular se é necessário falar. Você vai fazer uma fala para você dar o tempo todo de choque com a plateia? Será que é necessário fazer isso? Eu acho, na minha opinião, não é. Mas aí ela vai avaliar com a assessoria dela, né? Eu acho que ela mandou bem ontem. Acho que o próprio Lula se saiu bem na história, fazendo essa claque e combatendo a claque das vaias, né, e criticando. A minha convidada, não faça isso, que me vá e tal, que é bem o estilo dele. Mas enfim, foi uma situação que gerou constrangimento para Raquel, gerou constrangimento para quem estava com ela, né, mas eu acho que já era calculado. Aquilo ali, já sabiam mais ou menos o que ia acontecer. Ela já foi preparada, assim, sabendo o que poderia ela acontecer, foi bem, né? Ela saiu muito bem, muita frieza no momento da fala, porque... Mas ela sempre foi muito centrada, né? A gente já viu isso aqui na época da Você tá falando e sendo daqui. vaiado, é uma coisa que tem que ter muita concentração para você, de repente, não se deixar levar, né, pelo momento e de repente falar uma coisa que não deve à lei. Mas ela foi muito bem, muito tranquila, muito fria, como deve ser, muito respeitou a liturgia do cargo, né, e mandou seus recados também, porque na fala dela, ela deixou a entender que pegou uma herança maldita. E no que ela diz isso, que o Estado está há 80 dias, que ela está tentando fazer o novo para retomar, ela critica a Frente Popular, da qual o próprio PT faz parte. Então foi lá e mandou o recado dela também para os aliados do presidente Lula. Pois é, Mário, e a gente vai seguir acompanhando, né? Essa deve ter sido só uma das visitas que Lula deve fazer ao longo desse ano aqui, ele sempre está circulando muito. E Raquel também aí fica agora com a responsabilidade, né? De trazer outros recursos, de se organizar, de dialogar com outras esferas para que as coisas comecem a andar aqui em Pernambuco, não é só inaugurar o que já ficou de outras gestões. Né? E também, só para concluir aqui o assunto da política nacional, uma situação que movimentou bastante o cenário político, o anúncio ontem, né, da volta de Jair Bolsonaro para o Brasil. Né, ele comprou as passagens para a próxima semana, reservou as passagens aéreas, então tudo indica que ele volta aí para o país mesmo dia 30, e a expectativa é grande porque as famosas motociatas estão querendo ser retomadas. Eu não sei se o governo atual vai permitir, né, porque havia muita crítica porque o pessoal não usava capacete, não respeitava a regra de trânsito e tal. E também essa história, né, da caravana pelo Nordeste. A primeira cidade, a primeira região que ele viria seria o Nordeste, né, e a primeira cidade é Maceió, onde Bolsonaro... Não tem data ainda, né? Não tem data ainda. Não, mas eles estão organizando uma caravana pelo Nordeste, seria a primeira região a ser visitada, e Maceió é a cidade que Lula tem o foco, porque Bolsonaro tem o foco, porque é uma cidade que ele sempre ganha eleição, é uma cidade muito forte no bolsonarismo, inclusive o prefeito de lá é bolsonarista, é do PL, e seria a primeira cidade a ser visitada aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, nessas caravanas que ele retoma pelo Nordeste. A esposa dele, a Michelle Bolsonaro, assumiu ontem o PL Mulher, antes de ontem, né, também vai cumprir umas agendas aí pelo Nordeste, girando pelo Brasil. Enfim, né, aos poucos, Bolsonaro parece que vai retomar a agenda dele e voltar ao país. Ele que vem passando por isso. E para a gente encerrar ontem, a notícia mais surpresa do dia e mais difícil, mais complicada, foi a prisão de uma quadrilha que ia assassinar o juiz Sérgio Moro, que hoje é senador. Gravíssimo isso. Isso é gravíssimo e uma repercussão muito grande, inclusive uma repercussão com embates lá no próprio Senado Federal, né, com troca de acusações entre o próprio Sérgio Moro e alguns integrantes da base do governo Lula. Uma confusão danada ontem, porque para mim é um atentado ao Estado, independente de você gostar de Sérgio Moro ou não, pelo que ele fez ou que ele não fez quando ele era juiz. Quando você ameaça um senador, quando você ameaça um político, você está ameaçando ao Estado, porque o senador ele foi eleito com voto do povo. Então ele representa o povo ali, gostando dele ou não. Pois é, e é crime, né, de todo jeito, sendo ele senador, qualquer coisa, é crime, um absurdo, tem que ser combatido. Mário, você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade, né? Isso, às 10 da manhã a gente vai continuar repercutindo essa história das vaias aí, estarei com Renata Torres, às 10 horas. Perfeito, Mário, obrigada, vamos de vinheta. O cafezinho.
Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Isso aí, hora de falar de futebol. Santa Cruz deu vexame e foi goleado pelo Fortaleza em casa e eliminado da Copa do Nordeste. O Náutico e o Sport venceram e garantiram vagas nas quartas de final do Nordestão. Os jogos acontecem já neste fim de semana. O Sport encontra o CRB na Ilha do Retiro, o ABC e o Náutico no Frasqueirão. Ceará e Sergipe na Arena Castelão em Fortaleza e o Ferroviário e Fortaleza e Ferroviário na Arena Castelão. São 2 jogos, Mário? São 2 jogos de cada grupo, né? São 4. Não, mas aí, Ceará e Sergipe se encontram aonde? Na Arena Castelão. E Fortaleza e Ferroviário? Também. Tem como fazer 2 jogos lá? Não, mas não são no mesmo dia, né? Ah, perfeito. É uma na sequência do outro, né? Não, provavelmente, por exemplo, eu acredito, Laís, com essa eliminação do Santa, né? O Santa Cruz joga sábado contra o Central pelo Campeonato Pernambucano. Então eu acredito